e a gente hoje vai falar sobre começamento, né? Em vez de falar de fechamento, a gente vai falar de começamento. Tenta escrever essa palavra aí. Diz que essa palavra não existe no dicionário, mas se a gente pode falar é porque ela existe, né? Então, começamento. Tem muita gente pensando em fechamento, mas precisa pensar sobre começamento, né? E isso tem a ver com o plantio, né? Aquele lance do plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Então, muitas vezes a gente está com expectativa na colheita de algo que a gente nunca plantou. Então, o que adianta eu aprender técnicas? O que adianta eu aprender quebra de objeção? O que adianta eu aprender sobre o produto se eu não falo para ninguém a respeito disso, né? Então, o começamento, o plantar, nós temos que ser a única coisa que está no nosso controle. A única coisa que está no nosso controle nesse negócio é plantar. A gente não tem controle sobre a decisão das pessoas, a gente não tem controle sobre elas irem para a apresentação, a gente não tem controle que as pessoas estejam motivadas com o que a gente está compartilhando com ela, a gente não tem controle sobre o cartão de crédito das pessoas, a gente não tem controle sobre a mão delas usando o produto. A única coisa que nós temos controle, que depende somente da gente nesse negócio, é plantar. A única coisa. Então, se ao invés de a gente ficar controlando ou emocionalmente abalado por aquilo que a gente não tem controle, por que a gente não investe tempo naquilo que é a única coisa que está no nosso controle, que é plantar? Então, a colheita é certa. Se você plantar, a colheita é garantida. Só que você precisa entender os números do teu plantio. Às vezes você vai plantar 10 sementes e vai começar a colher 2 flores, ou 2 frutos, ou 2 frutos, ou 2 consultores, ou 2 clientes. Você vai ter que descobrir quantas sementes você tem que plantar para saber quantos frutos ou flores você vai colher, né? No nosso negócio, cada um tem um número, né? A cada 10 pessoas que eu falo, 4 a 5 se cadastram. Mas essas pessoas precisam estar dentro do perfil. Não dá para falar com pessoas que não estejam dentro do... Assim, obviamente, não me entendam mal. Eu falo com pessoas que não estão no perfil. Mas não dá para eu colocar todas as minhas sementes, toda a minha energia em pessoas que não têm o perfil adequado para serem clientes da Terra. Se você falar com... tirando aqui eu, o Arthur, o Douglas, o Ivan, né, o Eliezer, mas você falar no geral para um homem solteiro, ou de 20 anos, ou de uma pessoa totalmente fechada, que não sabe, mas que não tem sensibilidade de ouvir sobre isso, não vai nem dar atenção, vai achar que isso é história da carochinha, né? A não ser que tenha uma aptidão natural, a pessoa já tem um desejo de se autoconhecer, de buscar algo. Mas você fala para uma pessoa que não tem o perfil adequado das pessoas que usam no Terra, qual é o perfil adequado? Os 70% das pessoas que consomem do Terra ou que são líderes da do Terra são mulheres de 30 a 60 anos, que têm família, que têm influência, que gostam de produtos naturais. 70% são essas pessoas. É claro que a gente não só vai falar com essas pessoas, mas se a gente tiver a cada 10 pessoas, 7 for nesse perfil, a gente vai conseguir ter uma média positiva de colheita muito maior do que se a gente falar com pessoas que não estão dentro desse perfil. Então, em vez de falar de fechamento, a gente precisa falar sobre começamento, sobre plantio, sobre colocar a semente, que é a única coisa que está no nosso controle. E aí tem gente desesperada porque não tem um bom fechamento, porque, cara, como está o seu plantio? Se você me fala, se eu faço uma mentoria com você e você me fala como está o seu plantio, eu sei como vai ser a sua colheita. Se você tem o hábito de plantar, talvez o que você precise regular é a quantidade de água que você coloca, né? Como é que chama? Na irrigação daquela plantação, talvez a quantidade de tempo que você gasta cuidando daquela plantação para você ter uma boa colheita. Trazendo para o nosso negócio, a quantidade de pessoas de sementes que você planta aqui, de pessoas que você prospecta, dentro do perfil, se você está colocando a quantidade de água adequada.
Fazendo da maneira certa é se você está cuidando bem daquelas sementes para que elas gerem fruto. É o processo de prospecção. Então, se você, né, trazendo um paralelo desse lance de plantar e colher, se você está plantando boas sementes aqui, você vai colher clientes e consultores e líderes. É fato, vai colher, mas você precisa entender o processo. Né? De repente, se você planta bem e não está tendo boa colheita, peraí, será que eu estou deixando as plantas morrerem? Será que eu estou deixando aquela plantação sem água? Será que eu estou deixando aquela plantação sobre um sol escaldante e aquele sol ele é bom por um período e não o tempo todo? Será que eu estou colocando adubo certo naquela terra? E trazendo um paralelo para o que a gente faz, é a mesma coisa. Se você está prospectando pessoas, se você está plantando semente, prospectando pessoas, você está ensinando sobre os olhos para essas pessoas, você fez uma aula profissional, você dá um bom acompanhamento para essas pessoas no uso do produto, você tira a dúvida dessas pessoas, se você é chato, é como se você estivesse chutando a terra. Imagina alguém que chega na plantação chutando a terra, tirando a semente daquela terra. É como alguém que é chato, com um cliente ou um prospect. Então, é muito importante que você tenha um entendimento do processo. Né? Na hora que você bota a semente, você não tem convicção se ali vai trazer um fruto, mas se você entende o processo e vai se melhorando no processo, você tem uma garantia de que ali vai trazer fruto. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, o começamento, o plantar, tem a ver com prospecção. Anota aí no teu papel, prospecção. Então, o nosso trabalho de prospecção talvez seja o que a gente tem mais controle, é o que depende mais de nós. Não depende do clima, não depende do presidente, não depende do teu chefe, não depende da tua esposa, do teu marido, depende muito mais de você. E isso é muito importante, porque a prospecção, ela é o plantio. A prospecção, a atividade de prospectar é muito semelhante ao agricultor que ara a terra, prepara a terra e lança as sementes. É muito parecido, muito parecido. Só que tem gente olhando para a terra esperando fruto e não jogou nenhuma semente. E aí tem um erro de muitas pessoas. Eu falo com muitas pessoas, eu vejo muitos consultores que erram nisso. E presta atenção, porque você pode estar errando nisso. Então, muitos consultores chegam e falam, mas Leão, eu falo com muita gente, eu falo com gato, cachorro, periquito, papagaio, eu falo com todo mundo. Pingo óleo na pala do cachorro, mas não estou achando ninguém. Esse é o problema. Ele está plantando muito e não está regando, não está cuidando, não está adubando. Talvez o regar, o adubar, o cuidar, é fazer uma apresentação profissional para aquela pessoa. É sentar, agendar um horário profissionalmente, como qualquer profissional faria, ir lá e levar informação de qualidade para aquela pessoa. Porque nós caímos no erro de achar que, porque nós sabemos, os outros também sabem. Isso é um erro. É um erro. Nós medimos as pessoas com a nossa régua interna, com o nosso nível de conhecimento. E nem todo mundo sabe o que você sabe. Nós falamos sobre isso no treinamento que eu dei. Então, não cometa esse erro. Falar com muitas pessoas não é como alguém que chupa pirulito sem tirar o papel. Fala com muitas pessoas, não adianta de nada, você não está tirando proveito nenhum. Você fala com muitas pessoas, mas você não prossegue para o que realmente importa. Então, às vezes, você realmente está trabalhando muito, se esforçando bastante, mas isso não gera resultado. E não é porque você é ruim, ou é bom, ou ou é incompetente, ou é competente. Não, você está fazendo só o início do trabalho, mas não está prosseguindo. E pode ser por dois motivos principais. Pode ser por mais, mas pode ser por dois principais motivos. Ou porque você não sabe o que fazer para conduzir a pessoa para uma apresentação profissional, para um agendamento, ou porque na prospecção você está falando demais. E quando você fala demais, a pessoa acha que entendeu, você acha que explicou e fica por isso mesmo. Então, na prospecção, você não pode falar tanto ao ponto da pessoa já achar que entendeu tudo, nem falar tão pouco que não desperte nenhuma curiosidade na pessoa.
Então, a tua prospecção, ela é muito importante, mas ela tem que ter prosseguimento, ela tem que ter um objetivo. Quando você prospectar a pessoa, você tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Sentar com essa pessoa pessoalmente ou online para fazer uma apresentação profissional. Então, se você, todas as pessoas que você fala sobre o Terra, que você pinga óleo na mão, que você leva a amostra, que você faz algum tipo de contato, a sua pergunta tem que ser: como eu vou levar essa pessoa para uma apresentação profissional? E o que é uma apresentação profissional, Leão? É uma classe. É uma apresentação do que são os olhos, da segurança deles, de forma de uso, dos 12 olhos do kit e de como elas podem comprar a preço de custo. Uma hora de apresentação, que pode ser presencial, online, gravada, enfim. Como você vai fazer para levar os seus prospects para uma apresentação profissional? Então, a tua questão tem que ser nisso. Então, quais são as maneiras que a gente tem de prospectar? A gente precisa manter a nossa lista de nomes atualizada o tempo todo. Nossa lista de nomes tem que estar atualizada o tempo todo. Você tem que estar com ela numa planilha ou num papel ou em algum lugar que você ou num caderno, algum lugar que você possa ver, lembrar. E se você está na planilha, você pode trabalhar cores nela, né? Você tem lá o nome Maria, Joana, Paula, Beto, Francisco. E aí você ligou para o Francisco, prospectou e tal. Você pode estar uma corzinha lá. Ah, o Francisco está em amarelo, porque eu já liguei, já prospectei, mas ainda não fiz uma apresentação profissional. Ah, não precisa ser a cor que eu falei, tá? Pode ser a cor que você escolher. Cria um sumário lá, sei lá, pessoas que eu já falei ficou em amarelo. Pessoas que eu já apresentei ficou em verde. Ah, pessoas que eu fechei já tem em roxo, cozinha da do Terra lá. Já são novos clientes. E aí você vai olhando sua planilha cheia de cores. Aí você vai olhando, eita, caramba, eu tenho que voltar a ligar para fulano, que está no amarelo, que eu prospectei, mas não sentei ainda. Eita, Beltrano está no verde, deixa eu fazer fechamento com ele. Chegou uma promoção nova, vou ligar para Beltrano. E aí liga para Beltrano. Beltrano, tudo bom? Eu lembro que naquele período e tal, você se interessou bastante, mas você não pôde entrar na do Terra, não pôde começar a usar. Estou te ligando porque tem uma promoção incrível, tem uma condição especial e eu lembrei de você. Então, você consegue revisitar aqueles contatos. Então, mantenha a sua lista, se possível, numa planilha. Existem quem tem Excel, um computador, só abrir, tem várias sugestões de planilha. Você pode pegar uma planilha simples mesmo, colocar o nome 1, 2, 3, 4, 5, 200 nomes de pessoas e só clicar com o botãozinho esquerdo e botar uma cor lá, né? É muito fácil. Qualquer pessoa pode te ensinar se você não souber, tá? É uma coisa bem fácil. Se não conseguir fazer assim, compra um caderno e usa marca-texto de cores, tá? E aí você vai vendo. Em vez de pintar todo o nome, pinta um tracinho. Segundo tracinho, terceiro tracinho, indica alguma coisa. Enfim, se organize. Tenha a sua lista atualizada, aumente o seu network. Tá? Adquirir sementes. Muitas vezes o agricultor ele tira daquilo que ele está plantando, mas quando ele vai iniciar, ele precisa comprar sementes. Comprar sementes é olhar na tua lista, é construir tua primeira lista. Aí o agricultor ele faz assim, ó. Tem uma plantação de uva, de vinho lá em Petrolina, aqui no interior do Pernambuco, e quando eles fazem a colheita, eles têm sementes que não, as uvas que não ficaram do jeito que eles queriam, e tem aquelas que ficaram perfeitas. Eles pegam as sementes daquelas que não ficaram como queria e não usam, não aproveitam. E eles pegam a semente das melhores uvas e plantam. Na próxima colheita, a uva que não tiver tão boa vai ser melhor do que a melhor da anterior. E a melhor vai ser melhor do que todas e vai plantar novamente. Então, quando você começa a plantar suas sementes, você vai ter colheita. O contato dos teus contatos vão ser melhores do que o seu. Os contatos dos seus clientes, os contatos dos seus consultores, você precisa ajudar a eles a plantarem, ajudar eles a colherem, porque esses contatos vão ser ainda melhores do que os seus. Eu estou vendo gente fazendo pergunta, eu vou já daqui a pouco eu vou lá, tá, gente? Porque eu não me preparei muito para esse treinamento de hoje, mas assim que terminar aqui, eu vou lá para as perguntas. 5 minutos antes de começar, eu falei, Ellen, não sei o que eu vou falar hoje, não. Peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui para eu escrever o que eu vou falar. Mas chegou.
Enfim, mantenha a sua lista atualizada o tempo todo. Defina quem são pessoas que estão com o seu público-alvo, entendeu? Sempre tenha pessoas com o seu público-alvo, porque essas pessoas vão te motivar, elas têm uma tendência a fechar mais. Se você for trabalhar contatos que não estão no público-alvo, você vai cansar mais, vai ter um índice de fechamento menor e aquilo pode te desmotivar. Então, sempre mantenha a sua lista mesclada, né? Vai fazer visitas mescladas, pessoas dentro do perfil, fora do perfil, porque sempre você vai ter novos cadastrados e isso vai te motivar, tá bom? Então, faça uma lista atualizada, mantenha elas dentro do seu público-alvo, coloque sempre novas pessoas e entenda que as sementes que você está plantando vão gerar frutos melhores e vão gerar novas sementes com frutos melhores, novas sementes com frutos melhores. E assim, se talvez você veja pessoas batendo no Presidential Dime e se pergunte, meu Deus do céu, como é que essas pessoas chegaram aí? Frutos do fruto, sementes da semente. Eles simplesmente entenderam esse processo. Eles colheram, tiraram as melhores sementes, plantaram, deram atenção àquelas que realmente mereciam atenção, ajudaram essas pessoas a plantarem as melhores sementes e colherem. Porque chega uma hora que ou a gente desiste ou a gente aprende a fazer. Por quê? Porque você começa a sofrer quando você começa a não ter resultado. E aí é nesse momento que você começa a experimentar tudo aquilo que você não deveria fazer. E aí você começa a aprender a única forma, que é aquela que dá certo. Você já experimentou tudo que dava errado. Aí você começa a experimentar o que dá certo e fala, eita, vou fazer isso só. Aí você investe tempo só fazendo aquilo e dá certo. E aí, mesmo que eu te fale para você não fazer, você vai ter que quebrar a cara. Porque as pessoas são teimosas. Elas tendem a fazer aquilo que elas acham que deve fazer. E dá tudo certo. Cada um tem a vida que merece, né? Então a pessoa vai lá e vai fazendo aquilo que acha que deve fazer, aí descobre, eita, acho que não funciona não. Aí das duas, uma, ela fala, eu acho que eu não nasci para isso não, vou desistir. Aí desiste. Ou ela fala, não, agora eu acho que eu vou tentar tal coisa que estavam me dizendo desde o início para eu fazer e eu não fiz. Aí começa a fazer e dá certo. É o lance do reinventar a roda, né? Do reinventar a roda. Mas enfim, vamos voltar para cá, porque hoje não é dia de dar porrada, não. Hoje é dia da gente aprender. Então, uma coisa importante, mantenha a sua lista atualizada, defina clareza o seu público, né? Entregue amostras sempre que puder, pingue óleo na mão sempre que puder, eduque as suas listas com microaulas. Então, você pode mandar um vídeo de depoimento para pessoas que você está prospectando. Olha que legal esse depoimento do produto que eu te falei. Você pode gravar um áudio falando sobre algum produto, você pode gravar um vídeo falando microaulas, conteúdos que a gente tem, ó, infinitos na internet, infinitos nas redes sociais, né? Conteúdo sobre, por exemplo, eu postei essa semana no Instagram, que eu uso para divulgar os olhos, sobre uma coisa que eu vi a Adriana postando, sobre como fazer produtos de limpeza com óleo essencial. Cara, isso é um micro conteúdo maravilhoso, porque vai explodir na mente da galera, ela fala, que legal, eu não tinha pensado nisso. E aí você vai abrindo, né, portas, né, dependendo do perfil das pessoas. Então, microaulas, microconteúdos, vai educando as pessoas a respeito dos olhos. Naturalmente, elas vão ter interesse, vão despertar, né? Deem testemunhos, depoimentos das pessoas, né? É o Viver de Olhos, o Instagram. Então, presenteiem pessoas com os óleos essenciais, negócio de ficar comprando brinquinho, essas coisas. Não, é óleo essencial para dar presente para a galera, né? Não, eu vou no aniversário ali, vou dar um livro. Não, dê um óleo essencial. Dê um óleo essencial, essas pessoas vão ficar gratas pro resto da vida, né? Uma coisa muito importante, use os seus óleos essenciais na frente das pessoas, sem querer chamar a atenção. Todas as vezes que tiver oportunidade, tá numa reunião online, pinga na mão aqui, ó. Ah, coisa boa, sempre gosto disso. Faça uma cara boa quando inalar na frente das pessoas. Elas vão falar, Arthur, o que você está usando? Ah, é um negocinho aqui legalizado, não que sou. E aí a pessoa fala, mas o que é isso? Aí você fala, rapaz, isso aqui é maravilhoso. Meu Deus do céu, você nem imagina, velho. Isso aqui é maravilhoso, obstrui vias respiratórias, ele é incrível, aumenta a energia. Estava cansado agora há pouco, inalei, já estou bem. E a pessoa, é mesmo? Fala sobre isso. Não, depois eu vou marcar um horário para a gente falar mais sobre isso. Deixa a pessoa curiosa.
Você quer saber mais, fulano? Imagina que eu estou falando assim com a pessoa, cheirei e tal, não sei o quê. Você quer saber mais? O que a pessoa responderia? Claro, quero saber sim. Pois é, então vamos marcar um horário, né? Vou te explicar mais sobre isso. Pronto, deixou a pessoa curiosa. Então, oportunidades de prospecção, de plantar, de fazer a coisa certa, tá? Vou começar a responder as perguntas aqui. As perguntas, deixa eu ver aqui. Se alguém tiver perguntas, pode fazer, tá, gente? Aqui lá em cima. Bom, Leão, quantos contatos você busca fazer pessoalmente depois de convidar para a classe e a pessoa demonstrar interesse e não fechar alguma dica? Quantos contatos? Normalmente você tem que entender quantos cadastros você quer fazer e através dos cadastros descobrir se eu chamo 10 pessoas, normalmente só vai 4, um exemplo, e de 4 que eu apresento, normalmente cadastra uma ou duas. Então, eu tenho que entender que se eu quiser cadastrar 4 pessoas, eu preciso convidar 20, né? Ou eu preciso melhorar o meu convite, ou eu preciso melhorar o público-alvo que eu estou chamando. Então, não é uma métrica só, são várias métricas. Entenda que uma métrica é a apresentação que você faz, se a pessoa é do público-alvo ou não, se o seu convite está bom. Então, existem variáveis que você precisa analisar onde você precisa melhorar. Entendeu, Josiane? E aí você precisa pensar, poxa, onde é que eu preciso melhorar? Em que variável eu estou bom, em que estou boa e em que variável eu preciso melhorar? E aí você precisa avaliar. Se avaliar no decorrer, olhar 90 dias para trás e falar, poxa, quantas apresentações profissionais a gente fez? Ah, fiz 10. De 10, quantas cadastraram? Ah, 3. Tá. Então, número bom, mas será que a gente consegue melhorar essa semente num perfil mais adequado para melhorar o número? Será que eu estou convidando mal? Será que eu estou apresentando mal? Será que a conversão ela podia ser melhor ou tá boa? Porque às vezes está boa e está tudo certo, né? A constância e o básico, fazer esse processo básico de prospecção, de apresentação, de fechamento, ela precisa ser constante. Porque às vezes tem gente fazendo a coisa certa, mas de maneira lenta. 6 meses aquilo que deveria estar fazendo em um mês, né? E qualquer trabalhinho a mais já sente, não, estou trabalhando demais esse negócio aqui. Vai trabalhar 10 horas para os outros ali na carteira assinada, entendeu? E quando trabalha para si, não faz tanto. Quem aqui, sinceramente, seja honesto com você, trabalha mais para os outros do que para si mesmo? Não é? Mas por quê? Não necessariamente é merecimento, não necessariamente é isso. Às vezes a gente está mais disposto a prestar, como é que chama? Não é prestar, fazer uma entrega para alguém que está nos cobrando, nos acompanhando, do que provavelmente a autocobrança. A gente é muito bonzinho com a gente mesmo, às vezes, né? E às vezes se cobra muito, mas numa cobrança que não leva a nada, né? Não leva a resultado. Então, pensa sobre isso, é uma questão muito importante, tá? Roseli, diferenciar chatice de persistência, às vezes ainda me perco nisso. Isso é importante, Roseli. Acho que é bom a gente analisar dentro do contexto. Ser persistente talvez seja mais aplicável ao processo do que a uma conversa. Ser persistente talvez seja mais aplicável em prospectar um volume maior de pessoas para fazer a apresentação. Ser persistente para fazer uma apresentação para um volume maior de pessoas. Ser persistente para fazer o fechamento para um volume maior de pessoas. E às vezes ser persistente que leva a chatice é quando eu pego uma pessoa, me abraço com ela e quero tentar converter aquela pessoa para terra, e a pessoa não quer. E aí talvez eu possa realmente me tornar chato. Mas a persistência ela é muito importante para que você seja consistente no negócio. Tá? Não sei se eu te respondi, mas espero que sim. Leão, antes de você iniciar uma classe online ou presencial, você faz levantamento. Não, esse aqui é levantamento de necessidade de pessoas para direcionar a apresentação ou faz a apresentação dos 12 olhos. Eu sempre faço a apresentação dos 12 olhos. Sempre faço a apresentação de 3 passos. O que são óleos, aí eu uso aquelas soluções naturais.
Aí eu falo, ó, as opções que a gente tem, a alopatia, a fitoterapia, aquilo que tem nas soluções naturais. Falo da segurança, falo do que é um óleo essencial, né, que é o sistema de defesa da planta, que é biocompatível conosco e tal, blá, 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 blá. Falo das 3 formas de uso e falo dos 12 óleos na mesma motivação, né? No Brasil a gente fala dos 12, no caso Portugal e Japão, outros lugares são kit com 10, tá? E no final ensino como a pessoa pode comprar a preço de custo. E é batata. Percentualmente vai ter pessoas que vai fechar, tá? Pois é. Por exemplo, Tatiana falou uma coisa interessante. Esses dias vendi 3 óleos inalando. Quando você fala para marcar horário, o que, que você fala? Então, aí é que tá. Por exemplo, eu até vendo óleo essencial. Cara, eu quero um peppermint. Ah, que legal, cara. Vou te passar assim. Vou te passar e eu preciso de uns 10, 15 minutos seus para te explicar o uso, explicar um pouco mais sobre isso. Você pode agora? Não, não posso agora não. Que hora você pode? Aí eu já marco a pessoa. Aí eu faço a apresentação de uma classe. Por quê? Porque eu tento converter um óleo num kit. E um óleo num kit batendo papo aqui é difícil. Mas um óleo no kit fazendo uma classe para a pessoa, você vai conseguir converter mais da metade das pessoas para um kit, de um óleo para o kit. Só que mesmo assim, depois de você fazer uma apresentação completa, porque se a pessoa já falou que quer um, com pouquíssima informação que você deu, a probabilidade dela querer um kit é muito alta. Então, não desperdice a oportunidade de apresentar uma classe para essa pessoa, tá? Então, use esse desejo dela de comprar um óleo de ganhar meia hora ali para fazer uma apresentação para ela, tá? E aí você converte para o kit. Caso não converta, venda o óleo, tá tudo bem, tá? Então, o que é que eu falo? Eu falo o mínimo possível e cada caso é um caso, não tem um script pronto, mas o mínimo possível para levar para a apresentação e dando opções. Você prefere hoje ou amanhã? De manhã ou de tarde? De 3 horas ou de 4 horas? E aí você vai sempre fazendo perguntas fechadas, com 2 opções sempre. Né? Então, por exemplo, hoje ou amanhã, segunda ou terça, de manhã ou de tarde, de 10 da manhã ou de 11. Você pode até fazer assim, deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui. Terça, de 9 ou às 11h30? Qual que você prefere? 11h30, tá bom. Então, 11h30. Marca aí, ó, minha agenda está super cheia. Eu sei que a sua agenda é super cheia. Se acontecer qualquer imprevisto, me avisa. Eu já deixei agendado aqui. Me passa o endereço. A gente vai se encontrar. Onde é que você prefere? Eu vou até você. Ah, não, é online. Então, eu vou te passar o endereço online, tá? E qualquer coisa, me avisa pelo menos com 24 horas de antecedência para que eu possa relocar alguém no teu horário. Ok? Então, você agenda com a pessoa. Vai levar bolo? Vai levar bolo. Cada 10 você vai ter 6. 4 vão te dar bolo. Isso é bolo, vocês sabem o que é bolo, né? 4 vão te dar delay, né? Não vão te receber. É estatístico. Você precisa descobrir o número. Aí tem gente que fica chorando, porque fulano foi. Marquei com um médico amanhã, de 4h30 da tarde. Ele me mandou uma mensagem hoje falando, Leão, eu vou ter cirurgia, não vou poder. Aí eu falei, não, te entendo totalmente. Aí só falei isso. Se eu ficasse, vamos remarcar? Aí ele mandou um áudio. É porque o que acontece? Eu vou viajar e eu vou estar. Eu podia até marcar depois, mas eu fiz um convite tão sério que ele sentiu na necessidade de me falar, de mandar um áudio falando, olha, eu vou viajar, aí eu volto na segunda e tal, e aí a gente marca a próxima semana. Eu falei, tá bom, sexta-feira eu te ligo, porque eu acho que sexta-feira já vai ter uma noção boa de como vai ser a tua próxima semana, né? E aí a gente agenda. Ele falou, tá bom. Então, assim, vai levar bolo, às vezes coisas que não tá no nosso controle, entendeu? Às vezes porque o seu convite não foi tão bom. Tá tudo certo, você vai melhorar. A dor ensina a gemer. Pergunta sobre o contato, mesmo pessoa, sua dica, perfil dos clientes do Terra. Mulheres de 30 a 60 anos que gostam de produtos naturais, que têm boa influência, que são casadas, têm família e que usam produtos naturais. Esse é o perfil adequado do Terra. São vocês, praticamente. Né? E vai ficar salvo, eu acho que vai. Tem um Instagram de maternidade, onde passo minhas experiências materna. Vou começar a introduzir conteúdos dos olhos. Fica bacana usar esse mesmo Instagram, eu tenho que fazer outro. Posso continuar com a minha rotina, do dia a dia, lifestyle? Sim, sem dúvida também. Eu não sou muito especialista nisso, mas sem dúvida. Continua com a tua rotina e vai inserindo. Uma coisa que eu aprendi com o Fabiano,
eu me cadastrei com o Fabiano e ele me posicionou abaixo do Mário, né? Hoje eu sou cadastrado pelo Mário. O Mário é meu cadastrador hoje, né? Hoje não, desde quase o início. E ele me falou uma coisa quando eu entrei. Ele falou, Leão, a gente não para de viver a vida que a gente está vivendo quando entra no Terra. A gente faz do Terra enquanto a gente está vivendo. Então, quanto mais simples você demonstrar, quanto mais você inserir o Terra no teu dia a dia, quanto mais você deixar as pessoas te ver usando, isso vai despertar a curiosidade delas. Existe uma técnica de fechamento chamada técnica do balde. Quando você empurra o balde, a água vem para você. Então, quando você mostra muito endereço, as pessoas não se interessam. Mas quando você compartilha, desperta o endereço nelas, elas vão... É um imã. Elas vão atrair você. Né? É igual aquela história da paquera, né? Que você não dá uma de difícil e você já fica... As pessoas valorizam. Quando você dá uma de fácil demais, ninguém valoriza. Não é assim? É isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta por áudio aqui para a gente finalizar? Pode encerrar a gravação. Você que está ouvindo o podcast, volta para ouvir de novo do início. Estou brincando. Só mais 5 vezes, tá? Tchau.